Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a preparação para a tireoidectomia, né? A gente tem um exemplo aqui. Bem, o paciente já está entubado, né? A tireoidectomia é feita sob anestesia geral. A gente estava vendo no pescoço um caroço, ou seja, já tem um certo tamanho, né? A tireoide. E aí agora eu vou mostrar os passo a passo antes da cirurgia. Bem, essa parte ela não é exatamente necessária, né, que é a marcação da incisão, né. A gente tenta fazer a incisão sobre uma dobra do pescoço para a cicatriz ficar melhor, né. Ah, Tem uma outra coisa aqui que ajuda também que eu vou mostrar para vocês de infiltração na pele antes da incisão, e aí eu vou mostrar o resultado final lá no fim da cirurgia. A marcação é boa porque você pode facilitar, né, na hora que você for fazer a incisão, porque quando você estica a pele para fazer a incisão, você acaba não vendo o local da dobra, né, corretamente. É uma coisa assim, é opcional, eu gosto de fazer. Essa parte aqui é realmente muito interessante, né? Eu pensei, né, em fazer isso. Comecei a fazer isso, né? Via que tinha bons resultados, mas depois fui pesquisar na literatura. É o que eu falo, né? Quando você tem uma ideia, é difícil alguém não ter tido antes, né? Eu vou até mostrar artigo sobre o benefício disso. O que a gente está fazendo aqui? A gente está bloqueando o plexo cervical, né? Ele inerva desde que a parte da orelha até a parte superior do tórax. Para quê? Para ter uma melhor analgesia, né, no pós-operatório. Outra coisa também é que se você está sob anestesia, o local da incisão e tudo mais, você gera um menor trauma cirúrgico, né, um menor estresse metabólico. Apesar que a cirurgia de tireoidectomia, ela é, vamos dizer assim, gera um estresse metabólico muito pequeno, né, porque é uma cirurgia de pequeno, no máximo médio porte. Bem, aqui está um desenho esquemático do tal plexo cervical que eu falei, né, é um pouco ruim, né, falar assim em termos técnicos e não mostrar exatamente o que é. Ele emerge a borda anterior do músculo externo cleidomastoide, que você vê como aí um pouco vermelho. A parte posterior dele, entre a metade e o terço médio, que vocês veem no esquema, emerge os 4 ramos do plexo cervical superficial. Quais são? Esse local, esse ponto, a gente chama de ponto de Erbe, né? Um epônimo, como a gente diz, chamar uma estrutura anatômica por um nome próprio. O occipital menor, ele inerva atrás da orelha, o auricular magno, que é o segundo de cima para baixo, a orelha, a parte anterior do pescoço é pelo cervical transverso, é o terceiro, de cima para baixo, e o mais inferior são os supraclaviculares, e vem a parte superior, abaixo da clavícula, e acima da clavícula também, né, já a parte superior do tórax. Bem, é isso, e por isso que às vezes o paciente fala assim, nossa, mas está anestesiado aqui no pós-operatório, orelha. Bem, o objetivo é a parte anterior, né, cervical. E o anestésico, ele dura, tem por exemplo a lidocaína que dura 2 horas, né, o tempo de efeito dela, e eu uso a ropivacaína, que dura 12 horas. Só que isso é o efeito da aplicação local, né? A aplicação, quando você bloqueia um tronco nervoso, pode ser até 36 horas, às vezes até um pouco mais. Outra coisa que bastante interessante, que a gente vê nessa imagem, é eu infiltrando, né? Vocês vêem uma agulha entrando na pele, a região da incisão, né? O que é isso? Tem duas coisas. Um é parecido com o bloqueio do plexo cervical, né? Ou seja, a gente usa anestésio local no local mesmo da cirurgia, né? Para reduzir
aquela questão de resposta ao trauma, melhora a analgesia no pós-operatório, e aí vai. Só que aqui a gente coloca, além do anestésico local, no caso eu uso a ropivacaína, adrenalina diluída. Porque o objetivo é fazer com que os vasos daquela região, eles se contraiam e tenha menos sangramento. Por que isso? Porque quando a gente abre a pele, toda a região, a gente costuma usar cautério, né? A eletrocautério, monopolar ou bipolar. E quanto mais você usa perto da pele, mais você tende a marcar a pele e ter uma cicatrização ruim no pós-operatório. Então, se você infiltra aí uns 10, 20 minutos antes a pele, antes da cirurgia, você vai ter uma região de incisão limpa, né? Sem sangramento. E aí não precisa utilizar o eletrocautério. E assim, essas estratégias, elas não são assim retiradas da minha cabeça, né? Ou da cabeça de alguns cirurgiões. Já tem trabalhos sérios que demonstram o benefício disso na analgesia pós-operatória, né? Outra questão também é a síndrome de dor crônica pós-operatória. Toda região que tem um corte vai gerar uma fibrose, vai gerar uma cicatrização que pode ser anormal e pode levar a uma dor crônica. Quanto mais você tem estratégias de reduzir a dor pós-operatória, ou até o que a gente chama de analgesia preventiva, ou seja, prevenindo a dor, menos risco, óbvio, além de reduzir a dor pós-operatória, você diminui o risco de evoluir com dor crônica. Aqui a gente tem um artigo da Head and Neck, né, que é a Head and Neck é cabeça e pescoço, né, é a revista científica, vamos dizer assim, com maior fator de impacto no mundo na área de cirurgia de cabeça e pescoço. Artigo de 2023 falando sobre o uso dessas estratégias loco-regionais, né, regional, bloqueio de plexo cervical, local, infiltração de anestésico local, na prevenção, né, de dor e desconforto no pós-operatório. E assim, um ponto importante também, né, não é só a questão estética da cicatriz, a dor pós-operatória, é também a manutenção da fisiologia, né, no caso aqui da voz, né, no pós-operatório. A cirurgia da tireoide, na verdade, é uma cirurgia do nervo laríngeo recorrente, que é você achar ele, isolar ele da tireoide, assim como também separar as paratireoides da tireoide, para você poder retirar a tireoide com segurança. Aqui a gente tem um tubo endotraqueal, né, é o famoso tubo para entubar, né, ficou muito famoso na época do Covid, mas assim, isso é usado há muito tempo para anestesia geral, né, o paciente está anestesiado, ele não puxa o ar sozinho, então isso tem que ser garantido por um ventilador artificial, que é feito com pressão positiva na via aérea, ou seja, você coloca esse tubo, insufla o cuff, e aí você consegue ventilar o paciente. Agora, o que não faz parte do tubo são esses fios enrolados à direita, que eles levam lá na ponta do tubo um eletrodo para detectar o quê? Movimentação da corda vocal. Ou seja, durante a cirurgia, a gente tem como mapear o nervo, né? Você encosta a ponta do que mapeia, e se tiver resposta na corda vocal, o monitor vai identificar. O monitor, exatamente, é o que eu vou mostrar aqui no próximo quadro. E aqui é onde nós fazemos a leitura, né, da estimulação do nervo. Se o nervo não tiver presente no local que você mapear, não vai ter resposta. Se ele estiver presente, vai fazer uma curva, né? Aí essa curva, ela também tem várias coisas, né? Assim, a amplitude dela, o quanto responde o nervo, a latência, o tempo que ele demora a responder. Tudo isso são parâmetros que a gente sabe se o nervo está bem, não está, se está perto ou não do nervo, e se ele está íntegro ao fim da cirurgia, para a gente ter feito uma cirurgia com segurança. E aqui o resultado final que a gente quer ter, né? Assim, em termos estéticos, como eu falei, não usar o cautério na ferida, para isso você infiltrar o vaso constritor, traz uma cicatrização melhor. Você ter tido uma segurança, né, em termos da voz no pós-operatório com o uso do monitor, e um paciente sem dor, né, no pós-operatório. Bem, é isso. Até o próximo post.